gostaria de recepcionar todos aqueles que têm acompanhado as palestras no Centro Espírita André Luiz, o CEAL, que participam conosco já há algum tempo dessas palestras, né? Agradecendo a presença de vocês virtualmente. E, inicialmente, agradecer o excelente número aí do nosso grande artista, né, que contribuiu para a nossa harmonização, para esse momento se tornar mais agradável para nós. Invadir com música os nossos lares. Lembrando para todos que não é o fato de estar dentro do centro que a água pode ser fluidificada. Então, nesses momentos iniciais, quem quiser ainda buscar uma garrafa de água, deixar do lado, enquanto inicia para assistir junto com a gente aqui a palestra, faça isso agora que ainda há tempo. Os espíritos estão presentes tanto no centro como na sua casa, e você mentalizando, eles vão fluidificar a água também. E eu gostaria de dar um aviso aqui, que é um aviso importante, né? Nesses tempos de pandemia, o André Luiz, nós estamos assim fazendo uma campanha permanente de doações e donativos, e o André Luiz instituiu agora o Pix na sua conta bancária, que é o CNPJ da instituição. Então, se você puder contribuir com qualquer quantia, é só verificar, né, qual que é o CNPJ no site do CEAL, e você pode enviar aí uma contribuição para manter as nossas atividades que estão retornando somente agora presencialmente. Tá? Então, vamos todos agora nos tranquilizar, nos harmonizar. Vamos elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos dentro da doutrina espírita, conhecendo esses princípios universais recebidos por Allan Kardec, dos benfeitores espirituais, grandes espíritos que povoaram a Terra e que nos trouxeram essa mensagem. E vamos nos preparando para recebermos esses ensinamentos que virão na palestra, para que nos ajudem nesse momento a transpormos as dificuldades, a nos alegrarmos, a nos sentirmos todos unidos nesse grande ideal. E agradecendo ao Mestre Jesus, que possamos então iniciar os trabalhos, que assim seja. O tema de hoje à noite é Código Penal da Vida Futura. E a pessoa que vai nos falar, o palestrante, é um conhecido, é um amigo, Nilo Moroni. Então convidamos o Nilo aí, as suas palavras, e que ele possa nos transmitir todo o conhecimento que ele tem nessa palestra e que ela sirva de inspiração a todos nós. Muito obrigado. Centro Espírita André Luiz do Guará, na cidade de Brasília. Uma satisfação estar novamente com todos, mesmo nesse modo virtual, que nos trouxe algumas diferenciações de comunicação, mas uma satisfação ao mesmo tempo de podermos estarmos unidos em coração, em Jesus, estudando o Evangelho do Cristo, por esse modo, né, que Deus nos permitiu. Então, mais uma vez, esse centro de luz de Jesus na Terra, que é o CEAL, um abraço no coração de todos. O tema que nos foi encomendado pela casa, importantíssimo, né? Código Penal da Vida Futura. Ele consta lá do capítulo 7, na parte 1ª desse livro, que é um dos livros da codificação, O Céu e o Inferno. Livro 4º, né, que codificou essas lições da doutrina espírita. O que chamamos de obras básicas, os 5 livros da codificação. Podemos até lembrá-los, né? Livro dos Espíritos, na ordem de edição, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e, por último, a Gênese.
sem contar com os outros livros editados, o que é o Espiritismo, Viagem de 1862, Revista Espírita e assim por diante pelo codificador. O tema, então, capítulo 7, dessa primeira parte do livro Céu e Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. Ele vai tratar aqui, o codificador, vai nos trazer as lições sobre uma forma de código. A própria doutrina, ela é codificada. Por isso que falamos o codificador Allan Kardec. E o que é um código? O código, ele reúne leis esparsas, princípios existentes, e vai fazer uma condensação dessas leis, desses princípios, com explicações. Eu costumo dizer, dentro dessa definição, talvez mais acadêmica, do que seja código, que o codificador, com o auxílio da espiritualidade, espírito de verdade, no comando, né, dessa codificação da doutrina, codificou. E nós estamos aqui para decodificar. É o que nós vamos, no nosso encontro de hoje, tentar fazer, embora o tempo limitado, com esses 33 artigos do Código Penal da Vida Futura. Antes, um pouquinho, no preâmbulo, e seguindo a ordem desse capítulo, que é as penas futuras segundo o Espiritismo, ao subitem a carne é fraca, depois princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras e o Código Penal da Vida Futura. No item, a carne é fraca. Vai ser discorrido aqui pelo codificador que o homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Nessas palavras, já estamos com um princípio nobre, um princípio verdadeiro da criação de Deus para conosco, espíritos, né? Esse complexo espiritual que somos. Quando estamos em sala de aula, com a juventude principalmente, às vezes até algumas crianças, costumamos fazer uma atividade lúdica para entender, né, que as nossas mazelas, assim também como as virtudes do espírito, estão localizadas no espírito e não no corpo. Então a gente sempre pede assim para mexer o dedo, né? Então todo mundo mexe o dedo, o dedão da mão, mexendo, pergunta-se daí, quem está mexendo o dedo? Alguns respondem, é o dedo, é o cérebro. Então a aula fica assim até bastante ativa nesse momento, né? Às vezes alguém responde que é o espírito. Se não responder também, e é o cérebro ou algum outro comando, a gente pergunta, o dedo é massa, o cérebro é massa. Se o cérebro movimenta o dedo, quem é que movimenta o que, melhor dizendo, movimentaria o cérebro? E aí nós entramos com uma simples atividade, entramos nesse reino, nesse arcabouço espiritual, o self, como é denominado lá pelos psicanalistas, né, a palavra cunhada por Jung e tão desdobrada nas obras de Joana de Ângeles, que vai falar desse arcabouço espiritual, aonde tudo está depositado, as nossas atitudes, os nossos caminhares por essa vida de espírito. Muito bem. O próximo passo aqui para nós introduzirmos essa matéria, né? A doutrina espírita, Kardec vai explicar que esses princípios das penas futuras, eles não são baseados numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo o outro. Ele vai dizer, e não podia ser diferente, a partir da codificação, da seriedade que Kardec tratou o tema,
que se apoia em observações, que se apoia em muitos, inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias. Então, nós estamos à frente de um quarto livro, anos de experiência do codificador, que agora vai cunhar, vai trazer esse código para nós a partir de toda essa experiência e de todos os exemplos. Então, longe de ser um achismo ou qualquer coisa do estilo. Código Penal da Vida Futura, então. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, algumas traduções vão dizer autoridade particular, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Bom, resumir-se. Realmente podemos dizer que é um certo resumo, porque os 33 artigos do Código Penal agora da Vida Futura se desdobrarão em várias outras nuances, em vários outros conceitos e definições, né? Por isso é muito abrangente. Vamos tratar de alguns aqui. O primeiro, a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Interessante. Vai sofrer na vida espiritual. Nós costumamos dizer no movimento espírita, tem uns adágios, né, que a gente larga assim, que nos instruem bastante, e um deles é que a natureza não dá saltos. Realmente, o espírito, com o passamento do corpo para a vida espiritual, a chamada morte do corpo, né, o falecer da sua vitalidade do corpo, não lhe dá outra vida espiritual. Poderemos dizer assim, ninguém vira anjo da noite por dia ou com o passamento. A questão 230 do Livro dos Espíritos, ela é esclarecedora. Ela inverte digamos assim, a ideia do que diz o artigo 1º do Código Penal da Vida Futura. O artigo 1º está dizendo assim, que nós, indo daqui para lá, nós levamos as nossas imperfeições, assim como as nossas qualidades. A questão 230, o codificador pergunta assim, lá, na erraticidade. Sempre lembrando, gente, que o conceito de erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra, né? Então, é o momento que o espírito está na vida espiritual antes de reencarnar, vir para uma próxima reencarnação. Na erraticidade, o espírito progride. A espiritualidade vai explicar. Para a gente decorar, né? Assim, ter na mente. Questão 230. É bom, às vezes, até se voltar várias vezes na lição, né? Pode melhorar-se muito lá na erraticidade. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Só que agora vem uma segunda parte da resposta. Muito esclarecedora. Muito verdadeira nos princípios divinos da vida do espírito. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a erraticidade, vamos de novo figurar, assim, para entendermos o que a espiritualidade está nos dizendo, nós passamos numa sala de aula, estamos lá numa formação por arquitetura, num curso de mecânica, aprendendo uma profissão nobre como é a enfermagem, mas nós estamos numa teoria, nós estamos dentro de uma sala de aula. Como é que nós vamos colocar em prática? É na vida prática mesmo profissional.
E aqui está dizendo, todavia, o que se aprende lá vai ser colocado em prática na vida, então, do corpo, na encarnação. Item 3. E a soma das penas? Como que pode acontecer as penas? Nós estamos estudando, por encomenda do CEAL, as penas futuras. Código Penal das Penas, né, futuras. Essa é a matéria. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições. A própria matéria vai dar o exemplo. A gente fica, assim, preocupado ou não entendendo bem. Proporcionada à soma das imperfeições. Como que isso se daria? Vem a explicação. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que a metade ou 1/4, menos sofrerá. Então, é pelas imperfeições que as penas, e aí temos que talvez falar um pouquinho o que é pena, até na vida civil, né, nos nossos códigos de leis, a pena ela é aplicada por uma falta. Por isso existe a pena. A doutrina ela é ampla, a doutrina espírita, ela vai nos falar em expiações e também vai nos falar em provas. A expiação, a pura pena, é o que nós temos que resgatar. Não talvez daquela maneira mais violenta que a gente pensa que seja, né? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho. Muito bem. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. O mérito está nas obras de cada um. Então está lá no item 4 desse Código Penal da Vida Futura. Como é que nós poderíamos interpretar isso? Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas e o mérito está nas obras. Questão 778 do Livro dos Espíritos. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Aquela questão, uma tese, até assim um dogma de outras doutrinas que existe os anjos decaídos. A própria história mitológica de Lúcifer é que foi um anjo que subiu tanto, chegou, né, à frente de Deus, ou desafiou, e aí então prefere o reino do inferno, seria um anjo decaído. Pela doutrina espírita, não é possível acontecer isso. Porque Deus colocou um mecanismo em todos nós, suas criaturas, de que existe a lei do progresso e você não retrograda. Até é um pouco difícil, talvez, de entender, mas quando a gente parte, né, queridos irmãos, para a gente mesmo, dentro de nós, fazendo algumas interpretações, a gente consegue acompanhar isso um pouquinho. A questão 778 diz assim: não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. A espiritualidade está dizendo que por misericórdia de Deus, amor incondicional e infinito, colocou um mecanismo dentro de nós. A gente diz dentro, né? É interessante, no espírito, né? Nos condicionou de que o que a gente aprende não esquece. Bom, rápido raciocínio. Aqueles que não têm, por exemplo, a necessidade do álcool, a necessidade de tanto açúcar, a necessidade de falar muito e assim por diante.
é sinal que já teve progresso da alma nesses sentidos, e então estaria já com o mérito, já estaria com a virtude de carregar para o resto da sua existência o que pelo mérito próprio ele conseguiu, né? Ok. Sexto, vamos pular um pouquinho aqui. Sexto. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos? Não fazer o bem quando podemos e, portanto, o resultado é resultado de uma imperfeição. É muito interessante essa questão de não fazer. Eu venho, gente, de berço de outra doutrina e não se entra a fundo, às vezes, para analisar algumas coisas até psíquicas do ser, como a doutrina espírita nos possibilita. E aí, às vezes, a gente confunde. Eu digo isso muito por mim, talvez outras pessoas que têm formação por outras doutrinas possam pensar diferente, né? Uma opinião até particular. Que a omissão, a quietude, né, em certas situações da vida, seria um bem, seria uma pessoa boa. Eu tinha até uma ideia de que Jesus era muito passivo, muito na dele, deixava as coisas acontecerem, né? E que nada. Jesus foi muito ativo, ele instruiu aos montes, ele se expôs e trouxe lições esclarecedoras o tempo inteiro. Jesus, sim, se insurgiu contra os demandos, né, do povo, até da época, mas deixando todos uns exemplos de ação. Aquela prática mesmo, que até a questão 230 do Livro dos Espíritos que passamos nos deixa, assim, bastante alentados, que é aqui que a gente está, né, fazendo a prova mesmo do que aprendeu na erraticidade. Então, não fazer o bem também seria um mal. Uma amiga minha, Beth, pediu licença, ela autorizou a gente contar a historinha dela nos estudos. Ela disse que vai passando logo depois de ter feito uma compra, anoitecendo, na calçada. E ela vê um besorrinho, né, atravessando de um lado para o outro, onde tinha um gramado, que seria o destino dele, né? Ela parou, pensou, espírita, pensadora, consciente, estudiosa, né? E agora? Eu tenho uma dúvida. Eu ajudo essa criaturinha de Deus ou deixo ele seguir o seu próprio destino, o seu próprio caminho? Com muitos transuentes, talvez o destino seria um pisão nele, né? O que ela fez? Depois a gente foi ver isso no estudo. Ela ajudou o besorrinho a colocar o besorrinho lá do outro lado do gramado, né? A doutrina espírita vai falar, inclusive, daqueles tormentos que nós temos, né, individuais, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, capítulo 5 também fala muito dos espíritos, né, da nossa condição espiritual, que sim, o bem ele é sempre bem-vindo, e aliviar a tensão dos outros, aliviar o mal nos outros, ajudar os outros a progredir, é um bem. Então, quando nos aparece uma condição de ajuda, não teremos dúvidas que é para nós ajudarmos. Item 7. A sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. Então, é interessante isso. Como é que nós temos a consciência de que estamos fazendo mal? A questão 621 do Livro dos Espíritos vai dizer que a lei de Deus está escrita no nosso ser, na nossa consciência. É lá que ela está escrita, né, no espírito. Então, nós temos, sim, condições de distinguir bem e mal. E as consequências de que nossas atitudes, não sendo amparadas pelo bem, podem nos trazer algumas dificuldades, né, depois.
Vamos fazer um parêntese aqui para dizer que algumas das situações da vida, né, queridos irmãos, nós sabemos, falamos do adágio que a natureza não dá saltos, e muito de nós ainda carregamos a ignorância de muitas situações e assuntos ou até atitudes que devemos tomar na vida. Faz parte a experiência, como Emmanuel vai dizer lá no livro Emmanuel mesmo, um capítulo, subitem sobre a experiência, que é necessário para passar a aprendermos as vicissitudes da vida. Ok. Item 9. Vai falar sobre solidariedade. Solidárias. Essa é uma base das nossas condições espirituais. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Alguém, talvez em salas de aula, né, ou até outros estudos sobre a doutrina espírita, se depara com algumas perguntas que são feitas no sentido de entender mais a fundo a solidariedade das existências. Às vezes, a pessoa nos pergunta, nós mesmos passamos por isso, como falamos de muitas correntes e doutrinas, de que estaria depositado o mal daquela criatura, naquela existência, naquele corpo. O Espiritismo vem e nos diz que a alma é pré-existente ao corpo. Teve outras existências. Ele carrega nessa existência corporal, deste momento, desta encarnação, tudo aquilo que ele construiu ou deixou, né, de fazer das vidas anteriores. Então nós carregamos, nós somos patrimônios, nós somos herdeiros de nós mesmos nessa caminhada. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, tem lá um subitem, o ponto de vista, Kardec vai dizer, mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Fizemos uma leitura introdutória, nos preparando para essa gravação, de um livro de Emmanuel que vai falar justamente sobre essa interligação entre todos os espíritos, todos os pensamentos. Um conceito, então, de solidariedade. Agora, vamos diretamente para o item 13. A duração do castigo. Quanto tempo pode durar um castigo? Será que Deus põe início, término? Como que acontece? Nós estamos aqui numa codificação das penas futuras. A doutrina espírita nos explicando isso. A duração do castigo nesse item 13 depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. É divino, né, esse princípio. Sabe a relação que faço para entender ele? De novo, né, uma coisa bastante lúdica. Tinha uma propaganda passada aí, que dizia assim, loja de departamento, né, ela dizia assim, quer pagar quanto? E aí eu troco aqui para a pergunta assim, quer sofrer quanto? Quanto tempo, por final de contas, né? Deus, na sua sabedoria infinita,
ela deixou para o espírito essa condição. Muitos, sabemos, sofrem tanto, às vezes até sem precisar, martírios próprios, seguindo algumas outras ideologias, e o sofrimento é prolongado por próprias ações do próprio espírito. E aqui está dizendo, quanto tempo você quer ainda? O que você precisa fazer para melhorar, Então, mais abaixo aqui vai dizer que não tem esse tempo determinado. Depende de cada espírito. Muito bem. Agora é o item 16. Importantíssimo, porque nós estamos aqui tratando de como aplacar uma falta. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Queridos, quando tomei pé dessa instrução, há alguns anos, eu fiquei pensando, talvez até com alguma certa dúvida, será mesmo que precisa a reparação? Se passou por mim já o arrependimento e eu expiei, o que é a reparação? E confesso a vocês que tinha uma certa dificuldade, Mas Deus é magnânimo. Vamos lá. Eu tenho uma falta para ser corrigida. Às vezes, com a ignorância, não consigo nem entender a falta, Aí eu arrependo. O arrependimento ele é íntimo. Eu não fiz, bem dizer, quase nada, Mas me arrependi, o coração doeu, a consciência, e eu me arrependi. Agora eu vou expiar. Muitas vezes até com o trabalho, Questão 767 do Livro dos Espíritos. O trabalho é uma expiação e um modo de aperfeiçoamento da inteligência, está dizendo lá. Então, às vezes, até pelo nosso trabalho, estamos expiando. Agora, e a reparação? Então, eu arrependi, eu sofri, e agora? Agora é Jesus puro, talvez, a reparação. Diz assim, só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, Deus, na sua infinitude de misericórdia, criou um ser, nós, que além de nós fazermos essa caminhada, trôpega muitas vezes, nos arrependendo, expiando muitas vezes, Deus nos dá as condições de amor, de trabalho, é reparando, é dando o exemplo, é juntando o amor incondicional que Jesus nos ensinou para a gente partir, então, para essa reparação. O item 17, ainda falando da reparação, diz assim, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Partimos, gente, agora, separando a matéria aqui, antes da leitura final, o item 32. Uma pergunta também recorrente, eu já ouvi ela até, digamos, de espíritas bastante estudiosos. Por que Deus não criou o espírito já perfeito? Por que Deus já não criou ou deixou os espíritos somente na erraticidade, só na vida espiritual, A gente faz aquele raciocínio, esse item 32 vai explicar, de que nós necessitamos da experiência do trabalho para poder ter mérito. Deus é justo, não criou privilegiados. Então, não
Nós, para termos o diploma, nós temos que ter estudado. Já pensou se os nossos pais fizessem para nós as nossas provas, quem é que tiraria um diploma? Que valor teria? Como é que exerceríamos uma profissão sem ter o trabalho, a prática disso? Então, Deus é magnânimo nisso. Para historiar essa divindade toda da criação, pela experiência, pelo trabalho, pelas reencarnações, João capítulo 3. João vai narrar a visita de Nicodemos com Jesus. Ele vai à noite visitar Jesus, né? Muitos dizem que ele não queria aparecer. Eu quero acreditar que ele foi à noite para ter mais tempo com Jesus. Mestre, ele diz assim, Nicodemos, ninguém faz estes sinais que tu faz se Deus não estiver contigo. Se Deus não te deu. Eu demorei muito, às vezes, para entender o que Jesus responde. Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Como que será isso? O que Jesus quis colocar numa pergunta? É porque Nicodemos e Jesus, conhecendo os corações, Nicodemos disse assim, Jesus, tu faz tudo o que fazes e és como és, porque tu foi criado já por Deus desse jeito. Você já foi criado puro. Nicodemos tem essa ideia. Jesus diz, não, Nicodemos, tem que ir e voltar várias vezes. Aí depois Nicodemos vai falar, mas eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo no ventre. Jesus vai explicar, não, vem do alto. O que é carne, o que é espírito. O espírito não sabe de onde vens. O espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito, Nicodemos. Jesus está explicando, então, a reencarnação. Lá no item, no capítulo 3, 12 e versículo 13, não vos falei das coisas terrestres e não credes? Como creis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está dizendo que não tem como vir lá do céu quem não subiu, quem não teve várias reencarnações para isso. É o que ele está explicando para Nicodemos. No final aqui do Código Penal da Vida Futura, depois de tudo, vai dizer assim, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Queridos, vou ler uma mensagem final aqui, mas vamos fazer um simples raciocínio agora, um pensamento sobre esse Código Penal da Vida Futura. A questão 918 do Livro dos Espíritos, ela é bastante esclarecedora. A famosa é a 919, né? Conheça-te a ti mesmo. Mas a 918 vai dizer que aquele homem que galga, né, assim, o progresso, é um daqueles que consegue antecipar a vida espiritual. Esse Código Penal da Vida Futura é isso, ele é riquíssimo. Falávamos antes, eu e Ricardo, antes da palestra, isso demanda muitos estudos, nós temos que esmiuçar ele, porque tem muita riqueza de detalhes, de ensinamentos que ele contém. Então, ele é um alento antes de nós fixarmos que ele seja totalmente pena. Deus, pelo trabalho que fazemos, nós estamos, talvez ao mesmo tempo, né? No item 16 do Código Penal, arrependidos, expiando, mas reparando já com consciência de coração. Separei aqui a mensagem final. Se alguém te procurar, ela anda nas redes sociais, não tem autor, o autor é desconhecido, é singela, mas para esse momento de crise da humanidade, ela vem a calhar o quanto nós podemos fazer ainda para melhorar esse mundo. Se alguém te procurar,
Com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Queridos irmãos do CEAL, mais uma vez um abraço no coração. Era o que tínhamos para trazer a todos vocês como lição da espiritualidade, o Código Penal da Vida Futura. Vamos agradecer ao nosso amigo Nilo Moroni, a excelente palestra que ele nos conduziu a esses conhecimentos sobre o Código Penal da Vida Futura, agradecendo também a Kardec, que nos legou nessas informações, que possamos refletir e transformar dentro de nós os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, sempre prevendo as oportunidades que virão na nossa existência espiritual. Só gostaria de lembrar vocês que nos acompanham que as palestras do CEAL durante essa pandemia não pararam, né, e elas vão continuar ainda até o final do ano, virtualmente, todo domingo às 17 horas e às quartas-feiras às 19h30. Mas agora também teremos palestras presenciais, nas segundas-feiras às 19h45. Só gostaria que todos compreendessem que essas palestras elas vão ter um número limitado de assentos. Estamos cumprindo todos os protocolos, né, de saúde pública para evitar aglomerações. Então, se você tem vontade de ir ao centro, vá, assista a palestra, mas chegue cedo, porque você vai ver que vai ter uma fila lá e nem todos vão poder entrar. Nessas palestras, o passe ao final é coletivo, né? Você vai ter um intervalo de uma cadeira para outra, e após o encerramento as pessoas já são liberadas, tá? Então vamos agora, para fecharmos, né, esse trabalho, vamos todos nós novamente pensando uns nos outros que participaram, unindo os nossos pensamentos nessa corrente de luz, de amor, que emana do Centro Espírita André Luiz, o cuidado que a espiritualidade tem com todos nós, que nos mantém em nossos lares, esse aquecimento espiritual de nossas almas. Vamos agradecendo ao trabalho que é realizado, aos ensinamentos, para que possamos realmente, cada vez mais, prosseguirmos na doutrina espírita. E agradecendo ao Mestre, aos benfeitores espirituais do Centro André Luiz, nos coloquemos todos humildemente perante a doutrina, perante o Mestre Jesus, aproveitando este momento na nossa trajetória espiritual para nos iluminarmos e prosseguirmos na nossa reforma íntima, para a nossa evolução, para podermos ir para mundos de regeneração, mundos mais felizes. E dentro dessa corrente de amor, de paz, vamos nos despedindo, mas iluminando os nossos lares
com uma vibração de muito amor. Que assim seja.